Vamos então ao nosso trabalho, o livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, terceira parte, A Cidade Universitária. Nós estamos no capítulo número 3, Homem, conhece-te a ti mesmo. Esse é o nosso terceiro encontro neste capítulo. Nessa fase de desenvolvimento de Camilo e também dos seus companheiros lá de reabilitação, eles então conheceram o irmão Epaminondas de Vigo, que era aquele grande conhecedor dos processos de autoconhecimento, como Souri Omar também, que era um outro professor. Eles então tinham como propósito principal fazer com que eles se conhecessem as leis divinas, conhecessem a trajetória da humanidade diante desses ensinamentos, e todas essas aulas tinham como propósito maior fazer com que eles se aprimorassem para viverem de uma forma mais prática esse futuro que começava então a se desenhar para eles após a triste a opção que eles fizeram. Fizeram também visitas ao hospital, a cada departamento, reencontraram ali os antigos mestres, doutores, auxiliares, que tanto ajudaram naquela fase inicial, onde quando eles foram então resgatados lá daquela condição inicial tão desastrosa. E aqui depois ele fala também sobre nós vimos no final do nosso encontro anterior a visita que eles fizeram ao próprio Vale dos Suicidas, como ele chamava, para agora, na condição de auxiliares, motivar e ajudar aqueles suicidas que lá se encontraram. Nós lembramos aqui que Camilo falava já de anos em que ele se encontrava lá no plano espiritual. Era já 16 anos após a sua desencarnação. Então nesse tempo todo foi exatamente o período que ele utilizou para a sua recuperação e agora para o seu aprimoramento. Um trechinho daquilo que nós vimos, ele diz assim: voltamos destarte ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime, e ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia que lhes caberia. Piedosamente falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos, passávamos anonimamente. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolamente assistido por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. De todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós mesmos, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimento e moralização de seus alunos. Extrair análises, tudo que viesse provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Forneciam-nos, para tanto, álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes, quais focos de estrelas, e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na Terra ou em outra localidade da colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia permissão
para fazê-lo sempre que um ou outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí nosso sacrifício de tentarmos, durante cerca de 30 anos, escrever algo que a um só tempo testemunhasse a Deus nosso reconhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia e o desejo de relatar aos irmãos de infortúnio, encarcerado nas dores terrenas, o que o além lhes reservava. Para tal cometimento, não havia necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava ao sentimento, equilibrando-nos o raciocínio de molde a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Aqui, né, bom dia, Angelina. Aqui o Camilo traz para nós um detalhe importantíssimo, né, porque os espíritos, então, nesse processo de autoconhecimento e de aprendizado também sobre essa nova realidade, fazia com que eles, então, elaborassem essas teses que ele apresentou, sejam teses fictícias, sejam teses realistas, né, falando de si mesmos ou de outras experiências, e depois trazerem para nós, né, dentro da permissão que eles recebiam, esse material. Daí então que nós começamos a entender como é elaborado no plano espiritual esse conjunto de romances, de histórias que chegam para nós, que para muitos espíritos isso faz parte desse processo de aprendizagem. Então serve para nós como instrução e para eles como análise, né, dos resultados do aprendizado que eles tiveram. E aqui então, lá no início também mostrava Camilo, né, falando sobre a viagem que ele fez naquele ambiente, né, onde suicidas se encontravam concentrados, fazendo aquele papel de auxiliares, né, para resgatar esses espíritos para iniciarem essa fase de aprendizado, e eles então sentiram na própria pele o resultado de serem ignorados, rejeitados até mesmo por aquelas pessoas, porque eles também se viram nessa mesma condição. Como parte então do aprendizado que eles estavam vivenciando, seja de uma forma prática, como é o caso dessas visitas, desse trabalho que eles estavam fazendo, seja de uma forma teórica, através dos cursos, das aulas que eles realizavam, eles então continuavam sempre nessa fase de aprimoramento. Diz aqui para nós: muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros, até onde nos permitiam as forças mentais que possuíamos. Gênese planetária ou cosmogonia, pré-história, evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã e psicologia, analisando ali as civilizações terrenas. Bem-vinda, Angelina. Alternados com as aulas de Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como o chefe supremo da iniciação, pois, com efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando a elucidação da ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática
e a exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportávamos para o além-túmulo. Aqui ele fala, que o aprendizado que eles tinham era algo bastante gratificante pelo conhecimento adquirido, mas ao mesmo tempo algo bastante chocante, porque muitas situações dolorosas que eles viam durante esses estudos tinham uma semelhança muito grande com aquilo que eles mesmos tinham vivido. Por isso, então, eles se encaixavam naquela situação e, nesse momento, então, ressurgia toda aquela angústia que eles tinham vivenciado durante a vida no mundo físico, depois no mundo espiritual, naquela fase inicial. Então, na verdade, eles se espelhavam naquelas situações e por isso acabavam sofrendo tanto. Mas isso, infelizmente, fazia parte do processo de aprendizagem, porque eles precisavam, vamos dizer assim, criar anticorpos contra aquilo que eles mesmos viveram de uma forma tão equivocada e que acabou depois chegando nessa situação tão dolorosa. Aqui então começando o nosso estudo de hoje, depois dessa pequena recapitulação. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expuseram ao venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Diz aqui ele: nenhuma tentativa para reerguimento moral será suficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor de nossa própria personalidade e à sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos minoseava com o terno tratamento irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Então ele faz uma diferença do que Aníbal chamava-os de irmãos, de queridos irmãos e tudo mais. Já aqui o Epaminondas chamava de discípulo, se colocando realmente na condição de professor, e aqueles eram os aprendizes, fazendo uma diferenciação nessa escala hierárquica dentro desse universo acadêmico que eles viviam. Bom dia, Ajuda. Então ele diz assim, até aqui, meus caros discípulos, tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações da Terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem a progresso satisfatório. Engolfados nos desejos impuros da matéria, pausivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade, ou absorvidos por criminosa indiferença, que ao nosso ser o Todo-Poderoso enalteceu com essências que lhe são próprias, as quais nos é dever cultivar sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória, para que fomos, por isso mesmo, destinados. Bom dia, Dílima. Disse-o, indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos, nas arquibancadas, fê-lo penetrar o círculo em que se erguia a sua cátedra, e agrupavam-se, concentrados e mudos, os adjuntos. Determinou o acaso, ou a própria clarividência dolente,
que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão, devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região gótica. Pô-lo à sua frente e interrogou, demonstrando autoridade: o vosso nome, caro discípulo? Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade da terrível da aprendizagem que se nos afigurou, repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada para a ela nos devotarmos para sempre. Aqui ele comenta do constrangimento que eles viveram naquele momento, porque enquanto era apenas uma mera exposição, tudo ficava muito tranquilo. Mas de repente ele chama alguém e começa a fazer ali, dá a entender que começa a fazer aquela pequena entrevista. E ali então ele vai se expor, tem que contar ali toda a sua história. Então seria mais ou menos na época da escola, quando o professor faz ali uma exposição, e de repente ele chama um aluno para ficar em pé, lá na frente da sala, e começar a falar sobre si mesmo para que todos ouçam. Já é constrangedor. Nesse caso, quando se fala sobre suicidas, eles então vão expor aqui aquelas lembranças, e serem cobrados pela impressão que dá pela autoridade aqui do professor, do mestre, serem cobrados a darem explicações sobre aquilo que vivenciaram. Então, no momento em que foi chamado e depois começou ali essa pequena entrevista, pelo que parece, todos eles já se sentiram constrangidos, já pensando pelo que nós entendemos aqui. E quando for a minha vez, como vai ser? Aí o coração dispara, já começa aquela suadeira toda, aquela angústia, e foi isso que eles sentiram. Por isso então ele colocou, tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis, que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível da nossa própria consciência. E profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alviçareiras em torno da Boa Nova, que tão bem nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade de seu verbo manso, que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo nazareno. Aqui a gente lembra que o Aníbal de Silas havia sido então aquela criança, da passagem do Evangelho, em que Jesus chamava as crianças, que o reino dos céus seria delas. Então ele havia sido essa criança encarnada naquela época, e como espírito, se tornou um grande conhecedor dos ensinamentos de Jesus, e também um grande exemplo da vivência dos ensinamentos do Evangelho. Então eles fazem uma comparação entre Epaminondas, que parecia se apresentava como um mestre bastante severo, tanto assim que nós vimos um pouco atrás ele falando sobre a questão de eles serem discípulos, enquanto Aníbal chamava-os de irmãos, com todo aquele carinho, com aquela voz tipicamente evangélica, falando sobre a vida de Jesus com toda a suavidade, e enquanto que Epaminondas já se impunha na sua autoridade moral, fazendo com que eles também sentissem esse peso dessa hierarquia moral, da diferença que havia nessa hierarquia moral entre eles. Bom dia, Vanessa. Mas o ancião advertiu-nos em aparte precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas.
Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais neste momento, é o grande mestre que nos inspira, e que sob os seus auspícios é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros, pois é ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Bom dia, Janice. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu: vosso nome, pois? Amadeu Ferrari. Onde residíeis antes de ingressardes nesses sítios? Na cidade de tal, no Brasil. Não identifica aqui a região onde ele morava, a cidade que ele morava. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando-o à ilusão de um suicídio? Não sabíeis que praticáveis um crime contra Deus Pai? Porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós? Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos da vida existente em vós? Essa vida que justamente é eterna porque a recebestes do eterno Criador? Dá para perceber aqui, né, colocando... Bom dia, abraço. Colocando aqui a devida entonação e voz grave desse mestre, desse instrutor, aquela inquisição mesmo, de perguntar por que você cometeu suicídio sabendo quem você era. Fazer uma pergunta dessa, de uma forma tão direta, exposto ao público ali que presenciava, né, esse momento, é algo assim extremamente constrangedor e doloroso, né? E como eu falei para vocês anteriormente, imaginemos assim, quem seria o próximo? E aí todos então já se encontravam ali angustiados, né, de serem inquiridos dessa forma tão direta e tão contundente. Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através do sofisma, o único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que estou vivo. Vivo, louvado seja Deus, estou vivo. Mas, Senhor, de uma serenidade desconcertante, que a nós outro irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmo, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava em vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos, como a excelsa beleza da existência humana, que deve habitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei. Eu, sim, mas responderei aqui em presença de toda essa assistência? Estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe sim um tribunal, e todos vós os defrontais. É a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém, chumbada às mais deploráveis inconsequências. É imprescindível que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente a fim de que, examinando-a, aprendais a vos despojarem do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a sabedoria das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz: a prisão, a doença. Esse ato, o suicídio, lavou a nódoa de que vos havíeis contaminado antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Oh, não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei.
Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas, muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me, justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário, a prisão ou a morte, o câncer, o roubo, pois era roubo, o ideal de amor desmoronado, preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente. Por quê? Por que fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias? A confusão turbilhona em minha mente. Aqui ele coloca, né? Intuições dolorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia, eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Pois ireis compreender, Amadeus Ferrari, é imprescindível que o compreendais. Acenou para 2 adjuntos que guardavam suas ordens, fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. É interessante aqui a gente ver que esse diadema, né, que seria aquele pequeno aro, né, colocado ali sobre a cabeça deles para captar o pensamento, dá a impressão aqui de que isso se tornou terror, né, cada vez que eles chegavam no ambiente e viam esse aparelho, eles já sabiam que alguma coisa seria exposta e já era motivo de extrema angústia para eles, né? Eis então que Amadeu Ferrari foi então, né, conduzido para esse tipo de exposição, para conhecer ali aquilo que se encontrava guardado na sua mente, né, na sua história, no seu passado. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento, e contritos e temerosos aguardávamos enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembléia de discípulos e conclamou: Ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas mais não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos, pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Aqui seria mais ou menos, né, se a gente pudesse fazer uma comparação, uma terapia em grupo, por exemplo, né, numa situação de reabilitação de dependentes químicos. Vários pacientes de uma determinada instituição de reabilitação, todos eles ali sentados em círculo, né, conduzidos por um terapeuta, por um dirigente, e aí então pega a história de um daqueles dependentes químicos e mostra a história dele, qual foi a trajetória que ele percorreu para chegar naquela condição de dependência, né, e ao mesmo tempo também de decadência moral, social, física, né, orgânica. E aí depois esse terapeuta diz exatamente isso: a história que vocês vão ouvir desse paciente, desse colega de vocês, representa na verdade a mesma história de vocês. Isso significa que não cabe julgamento, não cabe qualquer tipo de crítica, de comentário, porque eles mesmos se verão naquela situação. Vai com Deus, Brise, bom dia para vocês. Postou-se de braços alados, de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa.
Acercaram-se os adjuntos para o auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa. Até que, de súbito, ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitiria transversação. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendesse em toda a sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, em vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. A cortina do presente descerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado, drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos à fronte da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Na truculência de instintos desumanos, cevava-se no mau trato aos escravos, ordenando chicoteá-los pela mais insignificante falta, ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no além-túmulo, morrendo muitos desses desgraçados, atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez, na fazenda que lhe era própria, aviltara a jovem escrava negra, mal saída da infância. E porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo de 60 anos, num momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha que procurara na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, bradasse seu vil procedimento, acusando-o pelo suicídio da moça, mandou que ferozes capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exânime nas convulsões da agonia. Ora, ao passo de nos elucidarmos na majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício de que lhe infligia a consciência, desorientada na tortura dos remorsos. Apiedai-vos de mim, Senhor, bradava em expressões de dor,
e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória que, afinal, interrompera criminosamente, enredado de que se deixara permanecer em complexos desconcertantes. Desgraçado e miserável que sou, deixai que eu volte ainda uma vez à qualidade humana, veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sobre a trituração de qualquer malefício, reduzidas ao ponto a que reduzia a do desventurado escravo Felício. Deixai-me a miséria, Senhor, que eu sofra o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho essa nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Em seguida exclamou como respondendo: é bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que é esse o ensejo abençoado, né, para a remissão dos culpados. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acomodados pelo suicídio, uma vez que vos não quiseste submeter devidamente. Mas é imprescindível, não convém ilusões. Não conservei ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Entre mentes a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos porventura ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos. O grande senhor esquecera-o como aos demais, absorvido aos baloiços da boa sorte. Voltava à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, entre aspas, bem visto e considerado pelos muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Mas um dia dobraram afinados por ele exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doloridas e muitas flores, porque o vil metal adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Então aqui fala para nós sobre a vida dele na Europa, depois de ter conquistado tudo aquilo que foi resultado do seu trabalho como comerciante de escravos. E aí então, na sua morte, tivemos ali um belo funeral com pessoas próximas, tendo ali, demonstrando toda aquela comoção, muitas flores, um grande luto, tudo isso na verdade como resultado da riqueza que ele tinha acumulado. Aqui vocês colocam, o Braz lembrou aqui no século XV, aqui na verdade foi século XIX, Braz, 1840. Então, século XIX, no século XX nós tivemos também tantas situações. Hoje, no presente, nós vemos isso, aqui no nosso Brasil e também em outras nações, tantas situações dolorosas que começam, lamentavelmente, a serem escritas, mas que depois serão lidas no futuro. Que nós veremos depois pessoas que trazem, na aparência, no modo de viver a inocência, junto com o sofrimento, que acaba não sendo compreendido, perguntando, por que eu? Ou por que aquela pessoa tem que passar por isso? E aí então, quando nós vamos estudando sobre a lei de causa e efeito, a gente consegue perceber, que para toda situação, tanto feliz como infeliz, sempre tem uma história por trás, trazendo ali o merecimento para cada um, segundo as próprias obras, como lembra Jesus, E continua. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível.
tá errado aqui a escrita, mas deve ser alguma coisa, né? Vendo a debater-se, perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros sedentos de vingança, os quais vinham pedir contas dos desgraçados compatriotas, por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos, por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas, longe dos pais, os filhos que conheceram, por afagos maternais, o látego inclemente do Senhor a quem serviam. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez. Aterraram-no com a reprodução que sua presença fornecia das maldades contra todos praticara. O silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso, a raiva e o branido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então, deixaram-no entregue a si mesmo, em pleno desamparo, cativo de si próprio das torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como ele filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome, a sede, mil necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo ainda mais, aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimentara do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados de seus entes caros, como era a lúgubre resposta. Era a lúgubre resposta. Se um brado de misericórdia lhe escapava na incerteza da demência, acudia o estalar do chicote sobre o lombo nu dos escravos, dos negros cativos da fazenda, sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que lhe amamentavam os filhos, criando-os com amor enquanto os delas próprias eram relegados à fome e ao maltrato. A um soluço de remorso, o lamento de agonia de alguém que sucumbia atrelado ao pelourinho da mansão, ó grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam. Afastava-se então em loucas correrias através das brenhas selvagens, presa da mais atordoante demência espiritual. Mas para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares de arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava, como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem, agonizantes, desesperadas. Esse quadro que nós estamos vendo aqui desse espírito, que depois de chegar ao mundo espiritual, encontrou com todos aqueles que buscavam vinganças, que foram suas vítimas, ou que tentavam ali, fazer justiça com as próprias mãos, fez com que ele entrasse num quadro de demência muito profundo, e depois, nesse estado de loucura, tentasse fugir para todos os lados, mas sem conseguir, porque o grande drama que ele vivia era o drama registrado na sua própria consciência. E nós vimos esse mesmo quadro quando nós estudamos as entrevistas que Kardec fez lá no livro Céu e Inferno, dos criminosos arrependidos, que mostravam então que espíritos que estavam no mundo espiritual, após terem sido executados por crimes que praticaram, como latrocínio, por exemplo, o maior drama que eles viviam
era exatamente ali terem a imagem de suas vítimas presentes o tempo todo diante, né, de seus olhos. Então, por mais que fugissem, por mais que tentassem se esquivar dessas lembranças, eles jamais conseguiriam, né? Sim, Tic-Teco, porque o que foi colocado para nós aqui, esse estado de loucura que naturalmente ele acabou se encontrando, foi efeito desse tormento psíquico que ele acabou sofrendo pelos espíritos obsessores. Obsessores desencarnados junto a desencarnados. Esse que é o detalhe interessante, né? Então, nesse estado, né, em que ele foi atormentado, as lembranças ficaram vivas, mas naturalmente, como foi colocado para nós aqui por Kardec no livro Céu e Inferno, esses espíritos então que desencarnam continuam com as imagens de suas vítimas, mesmo que suas vítimas não tenham mais interesse em estar próximos a eles. Como nós vimos, né? Um espírito que declarou que tinha ali, né, era atormentado pela imagem de suas vítimas, mesmo já tendo sido perdoado por elas. Mas aí o que nós vimos, chegamos a comentar sobre isso em alguns daqueles textos que nós lemos, um bom dia. Nós vimos ali que, tanto naquele estado de escuridão que alguns espíritos se encontravam, como também essas imagens vivas que ficavam na consciência, na mente desses espíritos, existia, como Kardec colocava, né, deve haver uma força que faz com que isso se mantenha viva. Zé, não necessariamente subjetiva. Porque, como eu comentei, estou comentando agora, nós vimos naquele texto que nós estudamos lá do Céu e Inferno, que muitas vezes nós temos ali forças exteriores que impõem ao espírito essas lembranças. Nós chegamos a ver dois textos. Um daqueles lá que o espírito ficava numa escuridão, que ele não conseguia sair, e aí então Kardec comentou que essa escuridão era uma posição que tinha sido feita sobre esse espírito. E da mesma forma também, lembranças que permanecem vivas na sua consciência, essas lembranças são estimuladas por essas forças desconhecidas. Então pode ser aquele sentimento de culpa, que aí sim vem uma criação subjetiva, ou pode ser uma imposição, em que essas forças, que seriam na verdade espíritos, né, que impunham a ele esse tipo de punição, para que a única experiência que ele vivesse fosse exatamente a recapitulação daquilo que ele vivenciou. Como foi o caso que nós vimos daquele espírito que viveu em Castellet-d'Ary. Vocês se lembram, né? Essa história eu sempre comento muito sobre ela. Um espírito que cometeu um assassinato do irmão e da esposa dele, né, da sua própria esposa e do seu irmão, porque ele acreditava que os dois estavam tendo um caso, e ele ficou quase 300 anos revivendo aquele crime. E essas lembranças haviam sido impostas a ele. Não era ele que sempre se lembrava. Até porque o espírito, quando ele faz aquilo num estado de desequilíbrio e não sente culpa nenhuma, para que ele vai ficar preocupado com isso? Essa falta de preocupação não é para ele uma forma dele simplesmente se distanciar do crime que ele cometeu. Então ele é colocado, encarcerado, vamos dizer assim, dentro da própria consciência, tendo que rever, e nesse tendo que rever, é aí que a gente entende que há essa imposição, tendo que rever esse crime constantemente, até que ele se transforme. Então nós temos até essas duas situações. Ou o espírito fica se lembrando pela culpa que o motiva, porque o único motivo do espírito ficar pensando, e é assim que acontece conosco, quando fazemos temos algum ato que é condenável perante a nossa própria consciência, aquela culpa fica remoendo dentro de nós. Agora, se eu não tenho culpa nenhuma, para que eu vou ficar preocupado? Eu nem vou lembrar daquilo que eu fiz. E aí, nesse caso, que entra esse tipo de punição. Fazem com que aquela lembrança fique constantemente viva na mente dele, e é aí que ele fica atormentado. Nós vemos uma situação parecida com a própria Dona Ivone. Nos livros que nós lemos, que ele escreveu, né, o Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade,
Nós tivemos ali uma passagem interessante que ela dizia que esse contato que ela tinha com o plano espiritual, tão vivo, que muitas vezes até confundia com a realidade do mundo físico que ela estava vivendo, e estando ali constantemente ao lado daqueles espíritos que fizeram parte do seu passado, que era ali o Roberto de Canaleiras, né, que o próprio espírito Charles, que eram personalidades que tinham vivido, que eram personagens que faziam parte da sua história. No livro ela comenta que uma das punições que ela estava sofrendo seria exatamente estar com ele o tempo todo, com eles o tempo todo, se lembrando do suicídio que ela cometeu no passado e das causas que a levaram ao suicídio. Então nós vemos assim que ter essas lembranças, muitas vezes isso acontece até mesmo no caso de obsessões, em que o espírito obsessor fica constantemente martelando na cabeça dele: você fez isso, olha o que você fez comigo, eu vou me vingar de você, olha isso, olha aquilo tudo. Então fica o tempo todo, naquelas 24 horas, mantendo viva aquela imagem de sofrimento. Não que o espírito fique falando o tempo todo, mas nós já vimos, por exemplo, no livro Libertação, de André Luiz, conta ali de uma jovem que é obsediada por vários espíritos, e essa obsessão constitui apenas uma conexão mental entre eles. Vamos imaginar a seguinte situação: eu sou um espírito que fui vítima de um exatamente tic-teco. Ele não consegue mais diferenciar o que é real, o que é irreal. Por isso que nós encontramos em manicômios hoje, aqui no mundo material, muitos indivíduos que estão ali internados, diagnosticados, por exemplo, como psicoses, diagnosticados como vários outros, né, distúrbios mentais, falando sobre uma realidade paralela, que os médicos vão diagnosticar isso como sendo apenas uma doença, mas que espiritualmente aquilo faz parte da sua própria história. Vamos criar a seguinte situação: várias psicopatologias, né, várias delas. Imaginemos então que é o seguinte: eu fui vítima de uma grande injustiça, não importa quais são as causas que me colocaram nessa condição, mas eu fui vítima. Pode ser colocado vítima com aspas, vítima sem aspas, não importa. Eu então fui vítima de um grande crime. O desejo, né, o ódio, o desejo de vingança fica muito presente na minha mente. Eu então me aproximo daquele que foi o meu algoz, estabeleço com ele uma conexão mental, e eu apenas, através dessa simbiose, faço com que ele veja aquilo que se passa na minha mente. Todos os tormentos que eu vivi, o meu desejo de vingança, aquela minha perseguição, e ele simplesmente absorve isso. E a minha presença ao lado dele 24 horas por dia faz com que ele seja então contaminado 24 horas por dia com as mesmas imagens que eu tenho na minha mente. É aí então que o processo obsessivo, ou melhor, o processo de desobsessão, faz com que eu, primeiro, me afaste dele, segundo, que eu, como espírito obsessor, transforme o meu modo de pensar, desenvolvendo dentro de mim o sentimento de perdão, o desejo de reabilitação, e aí então os trabalhadores do mundo espiritual vão utilizar ali os mais variados recursos para modificar o meu modo de pensar, evocando ali a presença de espíritos amigos do passado, né, como no caso, por exemplo, do livro Libertação, que nós vamos estudar futuramente, mostra ali um obsessor que teve contato com a mãe, e a mãe então o sensibilizou. Então, nesses casos que nós vemos ali o trabalho de desobsessão, primeiro é com o obsessor. Primeiro não, paralelamente, né? E segundo, depois vem com o próprio obsediado, porque é ele que tem que desenvolver o sentimento de culpa, né? O desejo de melhoria, de transformação, de reabilitação. A Sandra lembrou, né, do esquizofrênico, diz sempre que vê vultos. Mas será que é a imaginação dele ou são espíritos mesmo, né? Nós temos livros, Sandra, para quem gosta desse tema, no caso tanto da psicopatologia, das psicopatologias, né, da psicose, da esquizofrenia e tudo mais, os livros de Manuel Filomeno de Miranda.
Ele tem os livros dele, de modo geral, trazem para nós bastidores da loucura. O Dr. Bezerra de Menezes, antes de desencarnar, escreveu o livro A Loucura sob Novo Prisma. E isso é um livro que ele escreveu, a autoria dele quando encarnado. Depois nós tivemos ali outros livros, principalmente de Manuel Filomeno de Miranda. E aí traz para nós ali diversas situações, porque os casos de desequilíbrio mental, eles podem ser, vamos dizer assim, eles podem ter 3 origens. A primeira origem é realmente um desequilíbrio bioquímico que o indivíduo tem. Pode ser ali um distúrbio orgânico, pode ser um trauma que ele tenha vivido aqui nessa encarnação que desenvolveu nele um certo medo, como por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico. Muitas vezes ele foi assaltado, passou por uma situação de pavor e desenvolveu essa patologia. Então isso pode ser dele, pode ser real. O segundo pode ser lembranças do passado, do seu próprio passado. Joana de Ângeles fala muito sobre isso no livro Conflitos Existenciais. Ela traz para nós ali em cada capítulo uma das situações que afetam o ser humano dentro do campo emocional, do campo psíquico. E ela fala, por exemplo, que tanto a depressão como síndrome do pânico, ansiedade, podem ser situações que foram, na verdade, iniciadas no seu passado. E aí então aquilo continua vivo na sua memória. Um indivíduo que se encontra aqui encarnado, numa depressão profunda, ninguém sabe a causa. A sua vida é boa, tem um bom relacionamento, tem saúde, tem tudo para dar certo na sua vida e não consegue. E aí então vai vasculhar a sua história, ele se vê no passado como um espírito que errou muito e traz essa culpa que fica que está ali o atormentando. Então isso pode ser temas da sua própria história. E o terceiro ponto pode ser um caso de obsessão, em que a obsessão, os espíritos então procuram sempre induzir aquele indivíduo a um estado de mais desequilíbrio. Pode ser por culpa dele, pode ser, entre aspas, por justiça ou injustiça, não importa. Mas aquilo então é uma lembrança que acaba sendo induzida nele. Então tudo isso que nós vemos agora, para esse espírito, traz para nós exatamente essa mesma situação. Ele então, esse senhor, esse comerciante de escravos, teve então ali a presença daqueles que foram suas vítimas ou daqueles que foram fazer justiça com as próprias mãos, e fez com que ele entrasse nesse estado de loucura, tendo ali a presença constante de suas vítimas, como foi colocado para nós aqui. Olha só, mais uma vez, afastava-se então em loucas correrias através de brenhas selvagens, presa da mais atordoante demência espiritual. Mas para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares de arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos no espinhoso chão, que palmilhava como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem, agonizantes, desesperadas. Até que certa noite, em que se sentia exausto em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. Feudo vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra no intuito de erguê-lo. Vem daí, Nhonhô, levante-se, vamos embora. Ele acompanhou Felício, e através do prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara o algoz, intercedera por ele junto à divina complacência, e partira a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Não obstante, tudo isso era para nós outros apreciado intensamente, como se fôramos os próprios que tão dramáticas cenas viveram, graças ao privilégio
que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada se for a esta suscetível a tentar experimentá-lo. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conselhos, levantando a psicologia das personagens apresentadas, assim lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos. E acrescentou severo, como arrematando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocara, vibrante, no diapasão enérgico que tão bem traduzia o caráter inquebrantável que afrontara o suplício por fogo, por amor à verdade. Diz aqui então: as sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda por espaço de tempo que estará ao seu alcance o dilatar ou reprimir as consequências das iniquidades que, em pleno domínio da era cristã, permitiram fossem cometidas em seu seio. Refiro-me, como bem percebeis, à escravização de seres humanos, tratados por elas com maior rigor do que eram os próprios animais inferiores, para a extração de posses e haveres que lhes facultassem o gozo e o império das paixões. Se não foi crime individual, e sim coletivo, será a coletividade a que expiará e reparará o grande opróbrio, o grande martírio infligido a uma raça carecedora de amparo fraternal da civilização cristã, a fim de que, por sua vez, também se gloriasse às alvíceras da educação fornecida através da boa nova do reino de Deus. Sob os céus assinalados pelo símbolo augusto da iniciação do cristianismo, a cruz, ressoam ainda, ecoando aflitivamente na espiritualidade, os brados angustiosos de milhares de corações torturados que, durante o dobrar dos decênios, se compungiam ante a infâmia de que eram vítimas. Não deixaram de repercutir ainda nas ondas delicadas do éter, onde se assentam as esferas de proteção às sociedades humanas, os rumores trágicos dos látegos sanhudos, dos capatazes diabólicos, a vergastarem homens e mulheres indefesos, cujas lágrimas, recolhidas uma a uma pela incorruptível justiça do Todo-Poderoso, foram, por lei, espalhadas em seguida sobre a mesma coletividade criminosa, para que, por sua vez, absorvessem pelejas posteriores a se purificarem no acervo de maldades e infâmias praticadas. Por isso, eis a grande pátria sul-americana, debatendo-se contra problemas complexos, suas sociedades em pelejas dolorosas consigo próprias, vitimadas por um acúmulo de agravos que as desorientam, ocupando postos bem mais bafejados aqueles que ontem se viram oprimidos. E vergados sob aflições coletivas, relegados à indiferença das classes favorecidas, os orgulhosos e imprevidentes do passado, os quais há tempo não se abeberaram dos exemplos do celeste enviado, renegando a cordura da fraternidade para com seus semelhantes a cautela de semear em amor, a fim de colherem misericórdia no dia do supremo juízo. E assim prosseguirão, até que a voz celeste dos missionários do Senhor as oriente para a finalidade apaziguadora no trabalho sublime da reconciliação individual por amor do Cristo de Deus. Ó vós, discípulos que presenciais os dramas, antigo e moderno, vividos por Amadeu Ferrari, vós que presenciaste seu passado como presente, rematado por um suicídio contraproducente, do qual há de dar igualmente contas ao Senhor das vidas e das coisas.
Sabei que entre os escravos que sob os céus do cruzeiro sublime choraram, vergados sobre o trabalho excessivo, famintos, rotos, doentes, tristes, saudosos, desesperados à frente da opressão, a fadiga, a maldade, nem todos traziam os característicos íntimos da inferioridade, como bastas vezes foi comprovado por testemunhas idôneas. Nem todos apresentavam caracteres primitivos. Grandes, olha que detalhe interessante, pessoal. Grandes falanges de romanos ilustres do Império dos Césares, de patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e Maxêncio, dolorosamente arrependidas das monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado, pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fustigando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias do extermínio da dignidade e dos direitos alheios. Suplicaram, ainda e sempre corajosos e fortes, novas conquistas. Mas agora, nas pelejas contra si próprios, no combate ao orgulho daninho que os perdera. Suplicaram disfarce carnal, qual armadura redentora, em envoltórios negros, onde peadas fossem suas possibilidades de reação, e arvorada em suas consciências a branca bandeira da paz, flâmula augusta concedida pela reparação do mal. E os escravizadores de tantos povos e tantas gerações dignas, os desumanos senhores do mundo terráqueo, que gargalhavam enquanto gemiam os oprimidos, que faziam seus regalos sob o martírio e o sangue inocente dos cristãos, expungiram sob o cativeiro africano a mansa que lhes enodoava o espírito. Daí, meus discípulos queridos, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana, digna por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito, a passividade heróica que nem sempre se estribou na ignorância e na incapacidade oriunda de um estado inferior, mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. E sabei ainda que o escravo Felício, que acabais de contemplar como símbolo entre todos, redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu e exerceu autoridade sobre as ordens de Adriano, voltou a Roma em espírito, terminado que foi seu compromisso entre a raça africana, e retornou à sua antiga falange de itálicos, e o murmúrio irreprimível, de surpresa desconcertante, sacudiu a existência de pecadores, estarrecida enquanto Amarril Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito cujo tono não distinguiríamos se de surpresa também, se de horror, de alegria, vergonha ou de qualquer outro sentimento indefinível, só experimentado por entidades em suas deploráveis condições, enquanto que choro violento o sacudia em agitações indescritíveis. Abria-se uma porta lateral silenciosamente e a um sinal de Epaminondas e Felício aparecera, sereno, grave, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor de todo o seu passado de espírito. Mas lentamente, imperceptivelmente, transformara-se feudo sob o poder da vontade, que opera facilmente sobre a configuração do envoltório astral, e deixava-se ver agora na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o genitor de Amadeu. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, concluindo então nessa parte, a gente vê então aqui que esse espírito, só um pouquinho aqui, vou pegar o nome dele de novo aqui, o Felício, ele era então romano,
veio como escravo, sofreu na mão de Amadeu e depois na última encarnação veio como pai dele. Nesse processo de chegadas e partidas, né, de idas e vindas, para que todos se corrigissem, todos aprendessem. E aí nós vimos então nesse momento, né, essa presença um do outro, um diante do outro, né, o quão constrangedor é esse momento para os espíritos culpados. Mas ao mesmo tempo também é como se rompessem, né, aquelas algemas tão dolorosas, né, que prendem esses espíritos em suas próprias histórias. Então, pessoal, fechando por aqui, né, a gente continua depois no nosso próximo encontro, falando um pouquinho mais sobre a história desses espíritos. Né, temos aqui ainda bastante para poder fazer aqui a nossa leitura, então nós paramos na página número 289, aqui quando então chega essa surpresa para nós, em que o espírito Felício era Rômulo Ferrari, o pai de Amadeu. Fechamos por aqui então o nosso encontro de hoje, né, cravando aqui no nosso horário, e na próxima quarta-feira a gente volta aqui para o nosso texto para continuar um pouquinho mais desse aprendizado que esses espíritos estão vivendo. Fechando por aqui então, pessoal.